segunda sessão legislativa de Coronel Procópio, da Câmara Municipal do Estado do Paraná, realizado em 31 de julho de 2018. Senhor secretário, faça a chamada dos excelentivos. Ananias Neto. André Lima. Dionis Campos. Edmar Gomes Filho. Hélio José Genoni. Presente. Fernando Vanucci Pepes. Gilmar Lavorato, presente. Elvésio Padaró. Ismar Nóbrega. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Alcântara Ranucci. Rafael Dias Sampaio. Sebastião Lucre. Secretário, faça a leitura da ata. Peço dispensa. O vereador Neto Anania pede dispensa da ata. Os favoráveis foi como estão, os contrários se levanta. Votado a dispensa da ata. Expediente, senhor vereador. Não há expediente. Uso da tribuna no ar também? Também não há. Pequeno expediente. Expediente tem. Doutor Ismar, 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui através das emissoras de rádio e TV. Senhor presidente, gostaria de dizer que hoje aqui na Câmara Municipal pela manhã aconteceu uma reunião com o secretário de Esporte e Turismo do Paraná, se eu não me engano, João Barbieri, se eu não me falhar o nome, e foi um encontro muito interessante. Estivemos aqui eu e o vereador Jones, a vice-prefeita Angélica, 6 ou 8 prefeitos aqui da região, inúmeros vereadores, secretários municipais de esporte, e foi uma reunião muito produtiva. Um programa de governo chamado Esporte para Toda a Vida, que vai da infância, estimulando o esporte no estado do Paraná, da infância até a idade adulta, até a terceira idade. Então, eu parabenizo os organizadores desse encontro, parabenizo o vereador Jones por estar aqui conosco, né? E ontem à noite, senhor presidente, estivemos na reunião do CODEP, Conselho de Desenvolvimento de Cornélio Procópio, onde recebemos a professora Fátima Padoan, digníssima diretora da UEMP, que nos colocou de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito segura, a convicção e praticamente a certeza da aprovação do curso de medicina para a cidade de Cornélio Procópio já a partir do ano que vem. Estavam presentes várias entidades da cidade, Lions, Rotary, Maçonaria, OAB, CODEP, UEMP, UTF-PR. Quer dizer, foi uma reunião bem representada pela sociedade civil, organizada, que houve um debate muito bom, debate de excelente nível, Amâncio, muito bom nível, sem acusações, mas com todos realmente entendendo todo o processo do curso de medicina, tá? Então, eu parabenizo também os organizadores. E hoje, senhores e senhoras, eu paguei ali no banco R$ 6.700 de imposto. R$ 6.700, eu e minha filha. E eu me lembrei que a semana passada eu estava na Espanha, tomando uma canha. Canha é um chopp, lá na Espanha se chama canha. E, Fernando, lá a gente paga
10% de imposto, o IVA. Todos os consumidores pagam 10%. Você toma um chopp, 3 euros, já sai na nota lá 30 centavos o imposto para o governo, é debitado na hora, vai na hora para o cofre do governo. Não tem papel, não tem burocracia, não tem nada. E tem uma coisa interessante, Rafael. Você sabia que eles devolvem o imposto aos turistas? A Espanha devolve o imposto aos turistas? Então, esse tênis que eu estou calçando aqui, eu comprei lá. Comprei esse casaco que eu estou com ele ali. E na saída no aeroporto, você vai a um órgão governamental que tem lá uma fila imensa e o governo simplesmente te devolve o valor do imposto, porque ele diz que turista não é para pagar imposto, quem tem que pagar imposto é o cidadão que mora no país. Interessante, né, Rafael? Você veja a diferença de mentalidade entre aqui e entre a Espanha e os países da Europa. Por isso que eles são desenvolvidos, a gente continua nessa M aqui. Desculpa a expressão. Nós pagamos 90 impostos e taxas no Brasil. 90. É o cúmulo do absurdo. A gasolina, vou só dar 3 exemplos. Gasolina você paga 56%, lá paga 10%. O chopp, 62% aqui, lá paga 10%. A energia elétrica, 48% aqui. Lá eles devolvem parte do valor do imposto sobre a energia, Rafael, para quem comprar painéis solares e colocar nas casas. Então, meu irmão mora numa casa desse tamanho assim, casa lindinha, mais pequena, ele tem lá os painéis. Sabe, gente, a gente precisa exigir dos nossos políticos que modifique isso aqui não pode continuar. Todo mundo, todo lugar que eu vou, toda reunião com político, eu desço o pau neles e digo, vocês têm que mudar isso aqui, isso não pode continuar. Isso não pode continuar. Você não pode condenar uma sociedade a pagar impostos, Jones, perpetuamente num nível elevado desse. Isso acaba com qualquer economia. Você viu o troglodita do Trump? Baixou o imposto nos Estados Unidos de 35% para 21% das empresas. O país esqueceu 4% em 4 meses. Você tem noção, Adimar, você tem noção do PIB americano? Você tem noção de um crescimento de 4% numa economia como a americana? O volume, em 4 meses, o volume de dinheiro que é, zerou o emprego, lá não tem mais desemprego, acabou com o desemprego, com uma medida que o cara tomou. E ele falou que ia tomar, e o povo votou nele por causa disso, porque ele falou que ele ia tomar essa medida. Eu vou baixar imposto, e ele baixou o imposto. O Rafael falou uma vez aqui, aumentar imposto é burrice. E eu concordo. É burrice aumentar imposto. Então, é mais um desabafo isso aqui. Porque quando você recolhe todos os centavos que você tem, todos os bancos para pagar uma tributação dessa, cara, te revolta, com certeza revolta. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, pai do vereador Neto, que prestigia todas as sessões, ouvintes da Rádio Cornélia, aqueles que acompanham a transmissão pela TV Câmara, pessoal da imprensa presente. É bom a gente registrar essa questão da presença do pai do Neto, porque tem uma guerra de desinformação aí na cidade, não só em Cornélia, no país todo, com relação à classe política.
E quando a gente faz uma ou outra manifestação nessas redes sociais, o que a gente mais verifica é falta de informação. Essa Câmara, por vezes, é criticada, quando, na realidade, as pessoas não têm muita noção do que acontece aqui, nem dos debates interessantes, dos bons projetos já apresentados e aprovados. Então, faço isso para registrar a pouca presença do público nas sessões da Câmara. Na sessão de hoje, apresento aqui um pedido de informação a pedido do ex-deputado Oswaldo Trevisan. Ele alertou isso no sábado de manhã, então o pedido de informação, por desconhecimento mesmo, envolve aquele condomínio do Geraldo Cartário. Condomínio que está paralisado na cidade há bastante tempo. O que se ouviu aí na cidade é que ele tinha adquirido uma área da Fazenda São João, da família que é proprietária da fazenda, e condicionando que não poderia fazer lá um loteamento. Era para fazer um shopping. E o condomínio lá do Cartário, ao invés de fazer o shopping, fez um loteamento. E isso teria tido um desenvolvimento na justiça, e os proprietários da fazenda, segundo os comentários, teriam ganho a causa. E teria voltado aquilo para a fazenda. A dúvida que fica é porque nós aprovamos aqui uma série de isenções de IPTU para estimular loteamentos. Muito provavelmente, eu não tenho certeza, pode ter tido uma lei aqui aprovada isentando aquele condomínio de IPTU para a implantação do loteamento. Se não foi implantado e voltou para a fazenda, aquela área está anexada ao perímetro urbano da cidade. Aí teria que pagar IPTU. Agora, está pagando IPTU ou não está pagando IPTU aquela área? Essa é uma das questões que o pedido de informação pretende levantar. A outra situação, e o Trevisan alertou aí, não sei se é real ou não, que lotes teriam sido vendidos antes dessa questão judicial. Se foi vendido, alguém comprou e pagou e está impedido de dar andamento no procedimento por conta dessa questão. Quer dizer, quantas pessoas compraram, se compraram, qual é a solução que vai ser dada para aquele empreendimento, porque é um loteamento, se não é do cartário, é do pessoal da fazenda. Então, alguém tem que arcar com as responsabilidades daquilo. E se alguém comprou o lote lá e ficou prejudicado, precisa também, de uma maneira ou de outra, reaver valores investidos. A prefeitura não tem, muito provavelmente, autonomia ou participação nisso, certamente não tem, mas essa questão do IPTU, sim. Se está anexado ao perímetro urbano, alguém tem que pagar IPTU naquela área. Então, eu peço até para o Marrom acrescentar isso com relação, nesse pedido de informação, essa questão do IPTU daquela área do loteamento do cartário, se está havendo pagamento ou não, e responsabilidade de quem é. Vereador Rafael Sampaio. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, ouvintes da Rádio Cornélio, o que me traz essa noite aqui à tribuna é uma preocupação que eu acho que é uma preocupação que vai ser de todos os vereadores daqui para frente, e porque nós temos que ficar atento ao que pode acontecer. Recentemente eu fui até a cadeia municipal, e como vocês sabem, a cadeia municipal está sendo ampliada aqui em Cornélio Procópio, estão sendo feitos novos containers e vai aumentar a capacidade de presos aqui em Cornélio Procópio. E conversando com o juiz responsável e com o Ministério Público, eles estão com uma preocupação de que, com o aumento da capacidade das vagas aqui em Cornélio Procópio, presos de outras regiões sejam transferidos para Cornélio Procópio. A princípio, eles vão tentar um trabalho de evitar isso, e se vier só aqui da região mesmo, das comarcas circunvizinhas. Mas eles pediram, até conversei com o promotor, ele pediu que,
Caso eles não tenham força para impedir isso, eles vão precisar de uma força política para tentar evitar isso. E por que disso? Às vezes a gente fica imaginando, trazer pessoas de outra comarca, que prejuízo estaria isso? Queira ou não queira, aqui em Cornélio tem aí uma certa quantidade de presos, mas os presos aqui em Cornélio não são presos que estão organizados em grandes quadrilhas, em quadrilhas que tomam conta dos presídios. A cadeia municipal de Cornélio ainda assim está isenta dessa situação. E qual é a preocupação? Que vindo presos de outras comarcas, possam vir pessoas que venham aqui para tentar organizar a criminalidade, tentar introduzir alguma facção criminosa dentro do presídio aqui em Cornélio Procópio, porque nós todos sabemos, o PCC está tomando conta de todos os grandes presídios do Paraná, de São Paulo, do Mato Grosso, e os estados estão inoperantes com relação a isso. Estão assistindo de camarote, não fazem nada com relação a essa situação. A gente vê gangues se matando dentro dos presídios para conquista de poder, e fica por isso mesmo, porque enquanto estão se matando lá, não tem problema nenhum. Mas já há estudos de que onde o PCC é implantado, a criminalidade acaba aumentando e acaba ficando mais organizada e de uma forma mais perigosa, porque daí as pessoas que são ligadas a essa criminalidade, a essa facção, elas têm metas, têm objetivos, elas têm que cumprir essas metas. E se não cumprir, elas são punidas, têm que pagar multa, têm que pagar punições para essas organizações. Então, nós, aqui de Cornélio Procópio, temos que ficar atentos para tentar evitar que isso venha para Cornélio Procópio. Porque se vier, vai ser uma coisa extremamente prejudicial para a segurança pública do município. E, por isso, nós temos que ficar atento a isso. Muito obrigado. Vereador Ananias Neto. Ô, doutor, já tem aqui já sim. Já tem membro já. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população presente, população que nos acompanha através das transmissões. Hoje, primeiro gostaria de cumprimentar o vereador Lavorato e também o vereador Hélio pelo seu aniversário hoje. Os dois vereadores fazem aniversário na mesma data. Então, parabéns, que Deus abençoe, muitas felicidades para o doutor Lavorato e para o vereador Hélio. Muito obrigado. Nada. Obrigado. E também parabenizar o vereador Rafael Sampaio também, que fez aniversário na quinta-feira. Parabéns, tudo de bom, viu, Rafael? Hoje trago uma indicação de manutenção da quadra da Escola Municipal Arte da Silveira Brasil. A quadra se encontra dentro de padrões utilizáveis, mas a parte da iluminação, então a gente faz uma indicação que o pessoal possa dar sequência nas atividades esportivas por lá. E também só complementando, Luiz, que você falou do meu pai, pegou gosto, né? Então, mesmo quando eu não venho, às vezes está cansado, não está se sentindo bem, e vem, acompanha as sessões e gosta, e a gente queria que a população experimentasse mais disso também, pudesse vivenciar isso. Mas parabéns ao pai que está sempre presente aí. Obrigado. Vou encerrar o grande expediente agora. Nós fizemos convite, a sessão passada, ao gerente regional da Sanepar, o Braulio. Agora, gostaria de convidar o Braulio para assumir a tribuna lá. Boa noite, presidente, vereadores. Boa noite. Eu vim aqui a um pedido, a um ofício que recebi semana passada para comparecer aqui hoje na sessão ordinária, né, do dia 31, para alguns esclarecimentos, em especial sobre o Distrito de Congonhas. Então, eu estou aqui à disposição, né, dos vereadores aí para as dúvidas
que existem em relação a isso. Isso, foi comentado muitos aos dias atrás, Congonhas com a falta de água, a situação do poço artesiano, né? E tinha aquele conversa que nós tínhamos feito com você já, de levar água até do município até o distrito, né? A gente queria saber de uma resposta da Sanepar, como que está a situação nesse sentido, que nós estamos enfrentando aí uma estiagem mais de 90 dias já, né? E nós estamos com um problema sério, tanto no poço artesiano em Congonhas, como no Rio Congonhas também. Nós estamos aí vendo, até andando no final de semana na beira do rio lá, vi que a situação também é complicada do rio. Então, sobre a questão do abastecimento de água no distrito, Congonhas hoje ele é abastecido por duas fontes são 2 poços tubulares, a gente chama de poço tubular profundo, né, que foram perfurados aí há um bom tempo, desde que a gente assumiu o sistema lá. E assim, a gente tem um problema assim, específico, né, na verdade mais de um problema específico com o distrito, que é os poços que a gente tem perfurado lá, normalmente eles reduzem a vazão ao longo do tempo, né? Então a gente tem um poço lá perfurado que, quando foi perfurado, ele produzia 30 metros cúbicos por hora, e foi reduzindo a vazão, hoje ele produz 5 metros cúbicos por hora. E daí a Sanepar perfurou um segundo poço, que também era para 25, hoje ele está produzindo 13, às vezes 15. Então a gente tem uma variação grande aí na produção desses poços. Com isso, daí ele acaba sendo afetado mais quando a gente tem um período de estiagem, né? Daí a gente começa a reduzir a vazão desses poços e daí começa a prejudicar o abastecimento no distrito. A gente plantou algumas melhorias há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que foi dividir o sistema. Então a gente tem uma zona alta, que é abastecido por um reservatório elevado, e uma zona baixa, onde a gente implantou mais 3 reservatórios de 20 metros cúbicos quadros, né, somando aí 60 metros cúbicos, para a gente ter um volume de reservação. Porque os poços acabam funcionando em torno de 20 horas, porque ele também tem que ter um descanso para poder recuperar a vazão do poço. Então, durante esse período, às vezes, no período que não tem consumo, a gente tem a possibilidade de reservar água nesses reservatórios, que contribui no período que a gente tem maior consumo durante o dia, né, que são os horários de pico, né, perto do almoço, no período da manhã e no finalzinho da tarde também a gente tem um período de maior consumo. E, assim, ao longo desse tempo também a gente perfurou outros poços lá no distrito e a gente tem, sempre quando perfura também, a gente tem encontrado flúor, né, um alto índice de fluoretos. Então a gente perfurou aí nesse meio de tempo, depois que a gente teve esse problema, perfuramos um outro poço lá e deu um índice de flúor acima do permitido pelo Ministério da Saúde. Então a gente, quando tem essa condição, a gente não opera os poços, a gente prefere não utilizá-lo, até porque o flúor, ele em quantidade acima de 1,5 miligramas por litro, ele é prejudicial à saúde humana. Então a gente não pode distribuir a água com flúor acima desses parâmetros. Então a gente descartou a possibilidade de utilização desse poço e a gente partiu para essa outra opção, que é levar a água aqui da sede do município até o distrito. E a gente fez um estudo no ano passado, quer dizer, no início desse ano, para a gente levar a água daqui da sede, né, já caminhando ali. A gente vai por dentro aqui, né, ali pelo conjunto Marta de Cash e o Benedito Catarino, tem uma estrada rural que interliga ali o distrito, né, e a ideia ali é o caminho mais curto, né, até o distrito, dá em torno de 8 a 10 quilômetros de distância. E esse projeto, inclusive, a gente já começou a executar, tá, Hélio? Tem uma notícia boa. Nós já começamos a executar ali no próprio Marta de Cash. A gente já está iniciando as obras que vai levar essa rede até o distrito. A gente tem uma expectativa de concluir essa obra lá para final de setembro, começo de outubro. Tá? Essa seria a previsão da gente concluir. E com isso com certeza a gente elimina aí o problema de abastecimento, né? A não ser que a gente volte a ter um problema no município de Cornélio. Daí, quando falta água aqui, provavelmente vai ser afetado também o distrito de Congonhas. Mas a gente não pretende desativar os postos que estão lá, né? A gente quer levar algo para complementar a vazão que a gente precisa para suprir a demanda que a gente tem lá no distrito de Congonhas.
Eu acho que, basicamente, aí, se tiver alguma dúvida, né, sobre esse tipo de projeto ou por que dessas intenções, né, e a gente vai estar aqui para esclarecer. Isso, agora. A gente, na verdade, conseguiu o tubo, né? A gente tem um estoque de tubo que é centralizado em Curitiba. E a gente comunicou à diretoria sobre o problema, o agravo, e também teve aqui, na época, o presidente Munir, acho que foi em começo de março ou final de março, ele esteve aqui e se comprometeu em solucionar o problema. Então, com isso, a gente foi buscar os materiais. A gente vai usar provavelmente uma tubulação de diâmetro de 100 milímetros, né, um diâmetro pequeno, mas que tem uma vazão suficiente para atender o distrito. E a gente conseguiu boa parte do material desses 8 quilômetros e a gente vai executar com um contrato que a gente tem já com a Martins Engenharia, que dentro do contrato a gente tem recursos de investimento para fazer frente a essa obra aí. Tá? São duas questões, Braulio. Primeiro, agradecê-lo por ter vindo à nossa casa, esclarecer algumas dúvidas, né? Eu sou médico em Cornélio Procópio e na minha casa eu sempre tomei água Sanepar. Desde o tempo do Milton Borg, a gente tem como conhecimento que a Sanepar tem uma água de ótima qualidade. A área de captação é o Rio Congonhas, que a gente olha para o rio e imagina que é um rio, né, com um grande fluxo de água, saudável, né? Eu tenho sido questionado no meu consultório por alguns pacientes, por isso pode ser até um boato, né, que tem algumas empresas jogando antes da área de captação produtos químicos no rio, e que a incidência de câncer em Cornélio tem aumentado. E estão dizendo que pode ser por conta da água da Sanepar. Na minha casa, eu uso água Sanepar, tem um filtro lá e tal. Eu tive 2 cânceres, um foi pele, problema de sol, e outro foi no rim, entendeu? Que é o lugar que passa a nossa água filtrada. Então, eu precisava que você deixasse a população segura quanto à qualidade da nossa água e a segurança que ela tem para a população. Com relação à qualidade da água do Rio Congonhas, que é o nosso manancial de abastecimento aqui, nós não temos problema nenhum com a água. A nossa água, inclusive, ela é de ótima qualidade, inclusive a água bruta que a gente pega do rio. E a Sanepar, nós atendemos todas as exigências que tem na portaria, né? Tem uma portaria do Ministério da Saúde, a número 5, que inclusive ela foi alterada aí em setembro do ano passado, que ela exige, inclusive, frequências de análise. A gente faz, inclusive, análise de agrotóxicos na água, né, conforme a exigência pede, com a frequência que se pede. Hoje a Sanepar ela tem autossuficiência nas análises, ela tem um laboratório próprio que ela construiu lá em Curitiba, que é o laboratório mais moderno e equipado da América Latina em relação a controle da água. Então a gente tem possibilidade de fazer todas as análises, tudo que é exigência pela portaria do Ministério da Saúde. Não acredito que a água seja causadora de câncer. Não acredito que seja esse o veículo. Acho que outros motivos. Eu acho que até a ciência até hoje não descobriu qual que é a razão, né? Então acho que tudo isso passa a ser assim. São só hipóteses, né? O ser humano trabalha com hipóteses. Eu acredito que essa é mais uma hipótese de que seja uma das condições. Eu acredito que não seja. E eu posso garantir para vocês que a água que a gente toma aqui em Cornélio Procópio ela é de alta qualidade e atende todos os parâmetros que o Ministério da Saúde exige hoje aqui no nosso país para discriminar uma água potável e de qualidade para distribuir para a população. Vocês têm conhecimento de alguma empresa que joga detritos dentro desse rio antes da captação? Conteúdo de iodo, não sei o que. Não, eu desconheço. Eu acho que é antiético eu falar o nome da empresa aqui, mas vem sendo comentado. Excesso de iodo na água. Tem alguma coisa? Não, a gente não tem excesso de iodo na água. A gente tem, o que a gente normalmente acaba... a responsabilidade sobre lançamentos, né, de efluentes em rios, a gente não tem poder de polícia. Né? A Sanepar não tem esse poder. Ela pode até denunciar alguém que esteja lançando irregularmente algum lançamento. Mas quem define o que pode lançar e quanto pode lançar é o Instituto das Águas do Paraná. Então, todo mundo que lança algo no rio ou capta algo do rio, ele tem que pedir uma outorga de licença junto ao Instituto das Águas. Né? Assim como nós também, que nem se a gente vai lançar um efluente, vamos ter uma estação de tratamento de esgoto. A primeira coisa que a gente pede é para o Instituto das Águas, aonde eu posso lançar esse esgoto. Eu vou ver um ponto de lançamento e explico para ele qual que é a vantagem de eu aplicar naquele ponto, e ele vai me dizer se eu posso lançar naquele ponto e qual que é a qualidade do efluente que eu posso lançar naquele ponto. Então,
eu desconheço se for algo clandestino que a gente pode estar investigando. Tá? A montante realmente da nossa captação pode ser algo que esteja chegando, mas assim, a gente, como eu falei para vocês, a gente analisa a água com uma frequência e se tivesse identificado algo que fosse prejudicial à saúde, a gente já teria identificado. Inclusive, a gente faz até análise de E. coli, que é uma bactéria que existe aí, que é um parâmetro que a gente, inclusive, pega na água distribuída também, que é onde tem a E. coli, ela tem várias outras bactérias que fazem mal à saúde. Então, ela é um parâmetro, inclusive, de exigência dessa portaria, para a gente acompanhar a qualidade do efluente e a qualidade do nosso manancial. E o nosso manancial aqui em Cornélio Procópio não possui nem E. coli, que seria lugares onde a gente tem muito despejo, né, de algum tipo de efluente ou esgoto que possa estar proliferando esse tipo de bactéria aí na água. Referente ainda à água da Sanepar, nós temos um sítio que era do meu sogro ali na Água do Viado. E está descendo para lá o cano. E para frente do sítio do meu sogro, tem bastante família morando. Foi feito uns loteamentos lá e deve ter umas 15 a 20 famílias morando lá. E tudo com poço clandestino, mina. Ele é uma zona de plantio de soja com agrotóxico direto. E eu já conversei, acho que com vocês lá na Sanepar, parece que tem um projeto de levar esse encanamento adiante. Eu gostaria de saber o custo disso para o habitante, se quem arca com os custos é a prefeitura, ou é o habitante, ou a Sanepar, e se tem um projeto já para que isso vá adiante ali na Água do Viado. Ali tem um projeto antigo que foi feito na época de 2005, 2007, que inclusive tem um poço perfurado numa parte baixa, ali para baixo do Sindolfo, ali, acho que um quilômetro ali mais para baixo. Num sítio, tem um poço perfurado lá, que ele ia a Sanepar desenvolver um projeto que ele recalcaria até um reservatório que tem ali perto do Sindolfo, uma taça, né, de metálica, né? Então o projeto era trazer a água de lá para cá e a gente ia distribuir depois por gravidade para os sítios ali, né? E o projeto, assim, ele é feito numa época, ele limita-se à condição da época, né? Depois, ao longo do tempo, pela dificuldade até que teve, que foram se ampliando ali as moradias naquela região, e a dificuldade para se executar, porque a Sanepar ela tem um programa que chama Saneamento Rural, em que ela faz um convênio com o município entra com a mão de obra e a Sanepar entra com os materiais, para implantar esses sistemas, que depois eles são doados para a comunidade e a comunidade opera. A Sanepar faz um treinamento de como aplica o cloro, como que dosa o cloro, como que faz as misturas, produtos químicos, para daí a comunidade operar. Daí a comunidade que se organiza, né, faz um caixinha para, na época, queimar uma bomba, trocar, pagar energia elétrica, é assim que funciona. Daí ela dá um treinamento, inclusive, com um assistente social, para poder orientar a comunidade como que é feito essa administração. Só que lá, assim, como havia essa dificuldade, o custo era mais alto, também a prefeitura não tinha condição na época, daí a gente achou uma solução de abastecer pela sede do município. Então a gente começou a estender a rede, a gente pegou a rua Rio de Janeiro, ali, o prolongamento dela, e fomos levando e com isso interligamos nessa rede, que foi até uma região onde era mais crítica na época, que os moradores estavam sem água. E agora a gente vê que tem um braço aqui que continua reto ali, né, não entra para o Sindolfo, continua reto, as pessoas estão demandando de água. A gente pode executar dessa maneira, através de convênio, daí não tem custo para a população, né, a execução, o investimento da tubulação, mas depois eles vão estar interligados, eles vão pagar uma tarifa, assim como quem mora na cidade, a tarifa é a mesma. Né? A taxa de água é a mesma da cidade. A taxa de água mas é a mesma. Mas o esgoto não paga, no caso. O esgoto não paga porque lá não tem coleta de então esgoto. Seria metade do valor, aproximadamente? Isso, aproximadamente dá em torno de R$35 aí por 5 metros cúbicos de água. É isso mais ou menos a taxa mínima hoje de água. E é uma água para consumo humano, né? Só que quando tem tarifa, as pessoas normalmente não abusam, né? Não usam indiscriminadamente. Se você coloca um sistema desse independente que eles administram, eles acabam usando para irrigação, usam para outros fins que não o consumo humano, que daí acaba prejudicando. Sobra para um e falta para outros. Aí, às vezes dá um certo conflito entre os moradores desses bairros rurais. Mas existe essa possibilidade. Também existe a possibilidade do cliente vir pedir, só que daí tem um custo por metro linear
e um abatimento por cada ligação implantada. Então a Sanepar ela assume um valor para cada ligação implantada, mas ela cobra um custo por metro linear de rede implantada. Acaba não saindo vantagem, porque como os lotes são muito distantes, né, acaba saindo um pouco caro a execução por esse tipo de sistema. Obrigado. Essa palavra. Braulio, uma coisa que a gente recebe muito aqui, até pela internet, né, principalmente na época mais de estiagem, mesmo lá no Distrito Congonhas, são várias fotos, gente reclamando da qualidade da água, que a água vem marrom, que a água vem barrenta. A gente queria saber o seguinte, da qualidade da água que abastece lá desses poços, ela é confiável? Isso acontece? O porquê que isso acontece? Você poderia dar uma explicação para nós? Claro, posso sim. Aconteceu realmente um fato lá no Distrito de Congonhas que foi no começo do ano, foi justamente no dia 2 de janeiro. Nós tivemos um problema que a gente vinha sofrendo com o desligamento da Copel desde o meio do ano passado. O que acontece? A Copel ela tem uma extensão de energia elétrica para atender o poço maior que eu falei para vocês, que produz aí de 13 a 15 metros cúbicos. E a extensão de energia não afeta o distrito, mas afeta a nossa captação. O que acontecia? Essa linha de energia ela passava por meio de uma mata. E como a mata foi fechando, ela causava um curto nessa rede de energia que desligava o nosso poço. Daí a gente começou a ter muita reclamação. E o que acontece? A gente descobria a hora que o técnico ia lá ou quando alguém reclamava da falta d'água. Então, da hora que reclamava, nós descíamos lá e verificávamos o que tinha acontecido, mandávamos abrir um protocolo na Copel, a Copel mandava o técnico para ir lá fazer ligar. Se desse um outro vento, a hora que o cara virasse as costas, desligava de novo. Então, a gente teve um repeteco de quedas de energia muito frequente. E, com isso, a população acabou sendo muito prejudicada. E o que acontece? Como a gente estava tendo essa questão e também a redução de vazão, a gente começou a procurar na região como que a gente poderia abastecer o distrito. E a gente acabou encontrando uma mina perto desse poço aí 2, que a gente chama Poço 2, e a gente operacionalizou ela. Fizemos uma caixa e conduzimos essa água da mina, que ela vai por gravidade, até o poço. Então ela joga dentro do poço e o poço recalca para a cidade, né, para o distrito. Como a gente tem uma bomba instalada dentro do poço que é capaz de produzir mais do que 12, porque quando a gente dimensionou ela era para 25, então eu consigo colocar até 10 metros cúbicos a mais de vazão dentro desse poço, que eu consigo mandar para o distrito, para distribuir para a população. Acontece, porém, que quando a gente operacionalizou essa bomba, essa água da mina, acabou tendo um período, um dia específico, que a gente teve uma chuva e acabou sujando a água dessa mina. E esse é um grande dos problemas da gente distribuir. Por isso que a gente não opta por operacionalizar a mina, porque a mina, quando chove, ela suja, né? Isso é natural de acontecer. Quem tem sítio aí sabe. Então, o que aconteceu? A gente acabou tendo uma sujeira, essa sujeira acabou carreando, né, para a rede e acabou indo para a distribuição. A gente realmente teve um problema, mas assim que a gente ficou sabendo, a gente paralisa o abastecimento, nós lavamos todos os reservatórios, descarregamos a água do poço até limpar, até ter o nível de turbidez apropriado, e também fizemos descarga na rede de distribuição. Além disso, as pessoas que reclamaram de qualidade da água, que sujou o reservatório, a gente limpou os reservatórios. Nós limpamos lá em torno de 30 reservatórios domiciliares ainda, que a gente tem uma empresa terceirizada que presta esse tipo de serviço para a gente. Mas a gente teve um evento desse, Rafael, que foi no começo do ano. Depois disso, a gente tem acompanhado com um certo cuidado a mais, inclusive colocamos um filtro na chegada dessa mina, que entra para o poço, para garantir que isso não venha a ocorrer. Pode acontecer de entupir o filtro e não ir mais água para o poço, mas vai evitar de que a água suje novamente. Foi isso que acabou acontecendo no começo do ano e a gente teve esse problema com a qualidade da água. Mas em relação à turbidez, em relação à sujeira, porque a gente tem um nível de turbidez possível dentro da água distribuída, né? Então, quando ela vai acima desse nível, daí a gente tem que tomar os cuidados necessários para manter a água dentro da qualidade.
Só completando, mas a água lá é potável, tranquila? Não... Sim, a água é potável, tem todos os parâmetros, assim como a água do rio que a gente capta e trata, ela tem que atender todos os parâmetros ali de potabilidade. O que acontece é que cada água ela tem uma característica diferente, né? Cada manancial é como se fosse uma digital nossa. De cada poço que a gente perfura, ele vai ter a característica da rocha onde ele está inserida. Porque esse tipo de água que a gente capta é água mineral mesmo, né? Então você perfura, é uma água que está incrustada no meio de rochas. Então, dependendo da qualidade da rocha, do que tem de mineral na rocha, ela vai ter na água. Por isso que tem, quando você perfura e você identifica que tem muito fluoreto, é porque naquela aquela rocha onde está a água incrustada, tem muito minério que tem flúor. Daí ele acaba ficando com a característica do minério que ela se encontra. Na verdade, a gente tinha várias perguntas, mas acho que tem mais turma querendo fazer pergunta aí. Então eu vou só fazer mais uma. Para esclarecer, a gente tem andado aí e tem notado um problema lá no distrito de Congonhas e também aqui na Vila Santa Terezinha, que é a questão da falta de rede de esgoto nessas duas localidades. Se existe, por parte da Sanepar, algum projeto já, algum estudo, alguma coisa para a implantação dessas redes? A gente tem já 2 processos em andamento, eu trouxe até um aqui que foi aberto a licitação agora dia 5/7, que é para implantar a rede no distrito de Congonhas. Nós vamos fazer lá 18 quilômetros de rede, que é para atender 100% do distrito hoje. Ele só não vai atender as casas da Coapar, que estão previstas lá, que são em torno de 90 e poucas unidades lá, né, Hélio? Então, essas casas elas estão fora porque elas caem para uma outra bacia, precisaria de uma elevatória. Então, tudo que cai hoje por gravidade, no ponto de que a gente definiu de tratamento, ele vai ser executado agora. Tá? A gente tem algumas coisas para equalizar ainda, que é a questão do tratamento, mas a rede ela já vai ser iniciada assim que a gente tiver uma ordem de serviço, né, um contrato assinado com a empresa. A empresa que ganhou a licitação foi a Drenaplan, uma consultora de obras limitada. Então, ela que ganhou a licitação e provavelmente eu acredito que mais uns 40 a 50 dias a gente deva ter o contrato já assinado para iniciar as obras lá no distrito de Congonhas. Aqui em Cornélio a gente tem um outro já licitado, que o contrato vence agora em dezembro de 2018, que a gente licitou 23 quilômetros de rede para executar a rede em 3 municípios, Uraí, Ribeirão do Pinhal e Cornélio Procópio. E aqui em Cornélio Procópio está contemplado lá aquela região da Vila Santa Terezinha, que na verdade é um trecho lá que chama Vila Santa Catarina, eu acho que é um pedacinho só ali, que é onde a gente não coleta. Nós vamos ter que, talvez a gente não consiga coletar tudo nesse primeiro momento, porque eu vou precisar de uma elevatória ali, né? Porque como elas ficam abaixo do nível da nossa elevatória, que é o recalque do esgoto, a gente vai ter que implantar uma pequena elevatória lá para recalcar para a elevatória existente e a gente poder levar para o tratamento. Né? Além desse, a gente tem outros projetos aqui também que estão previstos para executar, aqui no Jardim Cristo Rei, que também é uma demanda que sempre vem da prefeitura, que é ali no fundo do Cristo Rei, que vai ter que interligar no Jardim Figueira. E a gente também tem uma demanda do município aqui, que é do Ministério Público, para atender um assentamento ali na Vila Moreira, que também acho que parece que tem esgoto a céu aberto. Então, a gente tentou contemplar dentro desse projeto essas pequenas ampliações, até porque Cornélio hoje já atende 95% com rede de esgoto. Né? É um baita de um índice de atendimento com rede coletora. Então, só ficou assim os pedacinhos que a gente precisa ou fazer uma nova elevatória, ou fazer uma extensão muito grande para poder levar para o tratamento, né? Porque não dá para coletar sem tratar, né? Isso a gente não executa. Senhor presidente, boa noite, Braulio. Boa noite. Com essa falta de chuva e a criação de muitos loteamentos na cidade com novas ligações de água, existe alguma possibilidade de racionamento? É uma questão que a gente vê muito por aí. Essa é uma questão que eu gostaria que você abordasse. E a outra questão é com relação ao Jardim Panorama. Nós tivemos falta de água lá no domingo. E o Panorama é atendido por tem uma caixa d'água lá de frente ao Zulmira. Me parece que aquela região toda é atendida por essa caixa d'água. Não seria por esse reservatório central. Aquela caixa lá não é a que abastece aquela região da cidade? Não, ela abastece aqui do lado da Vila São Pedro.
Ah, para baixo. É isso, abastece para baixo. Lá é abastecido o Panorama, hoje é abastecido. A gente tem um anel implantado para atender lá, mas a gente vai colocar ele em operação quando a gente tiver uma demanda maior, porque agora a gente tem mais loteamentos lá, né? Então a gente acabou fazendo uma rede, e daí tem o Padovani, tem o Atlântico, tem o Cartário, tudo naquela região ali, que a tendência de crescer é muito grande ali naquela região. Então a gente fez um anel que vai abastecer lá, mas a gente não desinterligou justamente porque tem essa previsão de crescimento naquela região. Então, além dessa questão do racionamento que você vai abordar, Cornélio tem quantas ligações de água residencial? Residencial está em torno incluindo essa previsão dos novos loteamentos, que nós temos muitos loteamentos novos aí na cidade. A gente considera só lote aprovado, né? Não considera ligação, mas a gente tem hoje no município em torno de 15 mil a 15.500 ligações residenciais, e a gente tem em lote. Eu tinha um levantamento que eu acho que está meio desatualizado. Tinha mais de 6 mil lotes aprovados no município. Então, assim, 21 mil ligações depois que tiver tudo isso implantado. Mas assim, pelos estudos que a Sanepar tem, o município não cresce isso, tá? Não cresce? Não tem taxa de crescimento para isso. Mas, assim, a definição por investir no município é de cada empreendedor, né? Então, eu acho que deve haver uma modificação na ocupação do espaço urbano. Que nem as pessoas saem do fundo da casa, né, onde tem 2 ligações, vai morar numa casa. Eu acho que é uma tendência de acontecer isso, mais do que incrementar a população em si no município. Teríamos lotes em excesso na cidade hoje? Seria isso, Brolio? Isso é um entendimento meu, tá? No meu entendimento, eu acho que sim. Tá. A questão do racionamento, a capacidade do Congonhas de abastecer a cidade com todas essas ligações e contando com possibilidade de seca, de falta de chuva. Como eu falei para você, né, a gente trabalha nos nossos projetos com taxas de crescimento, as taxas de crescimento que demandam o quanto que o município cresce. O que a gente faz? A gente pega os últimos 30 anos, quanto que Cornélio cresceu, e projeta os anos futuros. Né? Isso não quer dizer que a gente não vai errar nessa projeção, até porque se houver vem uma indústria ou começa a desenvolver o município de certa forma, você muda suas projeções. Mas o que a gente tem projeção dos últimos 30 anos, o que a gente tem de projeção para os próximos anos, o que nós temos hoje é suficiente para atender a população de Cornélio Procópio os próximos 30 anos. Tá? A gente já tem esse estudo e o que a gente faz? Se vocês passarem em frente à estação de tratamento de água, vocês vão ver que estão cheios de tubulações de DN400. Aquilo lá é para aumentar a capacidade de água que vem do Congonhas para cá. A gente pretende com aquilo ali aumentar. Hoje a gente produz, está tratando em torno de 540 metros cúbicos por hora. A gente pretende aí chegar a 750 tranquilamente, se a gente substituir a tubulação que está lá já adquirida, que a gente deve implantar numa sequência muito em breve. A gente atende o município de Cornélio Procópio para os próximos 30 anos. Tá? Ela é suficiente. Pois não, Fernando. Braulio, boa noite. Boa noite. Eu fui procurado recentemente uma família ali do Nossa Senhora Aparecida. E eles nos colocaram da dificuldade de instalação de água nas residências, porque houve uma troca de tubulação. E me disseram que ficaria em torno de R$2.000. Eu gostaria de pedir para que você desse uma olhada, porque ali é um pessoal sem renda mesmo, né? Não tem a menor condição de colocar. Eu até perguntei, mas como é que vocês faziam antes? E falavam, um ia puxando do outro, e acabava dando certo. E não, já que está em encanamento, eu até recomendei que eles procurassem a Sanepar. Não sei se você ficou sabendo dessa situação. Onde que é o Nossa Senhora Aparecida, para me situar? Ali atrás da lanchonete Costa. Ah, tá, ali no Fundo Panorama. Isso. Mas ali o que é? É um loteamento, desmembramento? É uma ocupação. É uma ocupação. Tipo de uma favela, né? Tipo de uma favela, Fernando? Pra cima do né? lá do Ivani, Tá. passa aquela estradinha ali. Às vezes o problema, Fernando, é que assim, a gente tem dificuldade de implantar, principalmente nessas ocupações irregulares,
porque a pessoa não tem propriedade do terreno, né? A exigência que a gente tem para implantar uma ligação nova é que a pessoa demonstre que ela é proprietária, um cartão de PTU ou um registro do imóvel. E muitas vezes eles não têm. Eles chegam lá, querem ligação, mas não tem como comprovar. Não, mas já são famílias que já estão há muitos anos lá. Ali já não tem mais nem. Se estiver regularizado, a gente consegue fazer. O que a gente tem que ver como levar a água lá. Mas dá para implantar, sim. A gente tem essa condição de fazer por convênio também, assim como o município quer expandir para a área rural, o município também pode expandir para a área urbana. Não, a água já existia lá. É que foi trocado o encanamento. Ao trocar o encanamento, tá, algumas famílias acabaram ficando sem. Né? Então, aí eles eu vou pedir para verificar. A Sanepar falaram, fica em R$2.000 para chegar. Eu falei, não, mas a Sanepar tem um plano social lá. Eu vou verificar essa questão aí. Eu verifico. Ô, Braulio, nessa parte aí a gente pede que você toma cuidado lá para ver a situação da... Não, eu vou verificar, sim. Isso, pede Tá, mas a gente precisa da ajuda no caso de regularizar. Ou um documento da prefeitura permitindo a ocupação daquele espaço. A gente sempre pede ou algum documento da prefeitura que dê para eles o direito de ocupar aquele espaço. A gente pode fazer um requerimento pela Câmara, mandar para o prefeito pode ser. regularizar a situação daquele povo lá. Eu verifico lá também quem não tem água lá ainda. Isso. Tá? Tem mais algum vereador? Boa noite, Paulo. Eu só queria tirar uma dúvida. A questão de ter duas ligações no mesmo terreno, às vezes uma casa na frente e outra no fundo. Como que funciona isso aí pela Sanepar? Se for ligação de água? Isso, ligação de água. A pessoa pode escolher, ou ela pode ter duas ligações, só que daí você tem que fazer toda a tubulação independente. Entendeu? Então, se você tem uma casa no fundo, você vai fazer um relógio, ele vai uma instalação hidráulica exatamente para aquela casa do fundo, e na casa da frente tem outro relógio que atende aquela casa da frente. Tá, mas então se a pessoa quiser ter um único relógio, daí ele pode pagar por duas economias. Então, ele tem uma única ligação, mas paga por duas economias. É como se ele tivesse dois. Então, se a pessoa quiser colocar 3, 4 relógios, não é tem que nem problema. Um prédio. Que nem um prédio tem um edifício aí que tem... Às vezes aconteceu uma situação, acho que até o vereador Jones sabe, de um menino quis aumentar no fundo da casa dele lá, e ele teve um problema na hora de pedir a ligação. Eles não estavam querendo instalar essa ligação, e aí veio pedir ajuda para mim, você lembra, né, Jones? Então, é por isso que eu estou perguntando, porque se quiser falaram passar que o endereço, não podia colocar, não podia ligar. Aí acabaram ligando, mas é só por isso que eu perguntei. Entendi, mas é possível a pessoa ter duas ligações no mesmo imóvel, né, sem problema nenhum. Até às vezes facilita para administrar também, né? Às vezes a pessoa tem um comércio na frente, mora no fundo, se quiser separar, às vezes aluga o comércio. Tudo isso é possível, sim. Tá? Brolio, sobre o esgoto de Congonhas, parece que deu problema para coleta do esgoto, do tratamento. Não é bem um problema, sabe, Hélio? O que acontece? O distrito de Congonhas, ele fica praticamente no meio entre Cornélio, Procópio e Uraí. Isso. E a gente fez um estudo para onde que ia lançar o esgoto. Então, normalmente a gente faz o estudo da parte mais baixa do distrito, que possa pegar tudo por gravidade, né, para poder não precisar ir levar
gastar energia, né, recalcando o esgoto. Então a gente definiu um ponto, e daí naquele ponto a gente vai fazer o estudo de diluição, que rio que eu tenho ali pertinho para poder lançar. Daí definimos aí aquela água da Irara, né, que é um córrego que passa ali no fundo do distrito, e definimos esse lugar como um ponto de lançamento. Acontece, porém, que essa água da Irara, ela vai desaguar lá no Rio Congonhas, antes da captação do município de Uraí. Então a gente vai estar lançando o esgoto de Uraí para Uraí beber. Então isso para a gente é um problema. Então a gente tem que definir um outro ponto de lançamento. O que acontece? Ou a gente teria que fazer um tratamento muito bom, que a água sairia quase uma água de beber. A gente, a princípio, tinha essa opção e fizemos um estudo, porque a vazão de tratamento ali do distrito ele é pequena, é para 5 litros por segundo, até final do plano, daqui a 30 anos. Então é bem pequena a vazão. Então a gente pensou em comprar uma ET modular, que hoje tem tecnologia para isso, a gente consegue encontrar no mercado, ETs compactos, que a gente fala de compacta, ET modular, que você define parâmetros de lançamento e compra como se fosse um equipamento, como se fosse uma bomba, você compra uma estação de tratamento de esgoto. Então nós fizemos uma especificação e jogamos para fazer uma cotação. E a cotação para poder lançar o efluente na água da Irara, a estação que teria que ter desinfecção, teria que desnitrificar o efluente, a gente ia gastar 4,5 milhões só na estação. Então era um valor muito alto, né, para o tratamento, e a gente começou a procurar outras hipóteses, né, onde a gente poderia lançar, onde tem um volume maior de esgoto, de água, né, um rio maior, e daí ou você tem a opção de jogar no Rio Congonhas, né, tratar e jogar no Rio Congonhas, e a gente teve a ideia pensamos nessa hipótese, de lançar o esgoto num dos sistemas, ou voltar para Cornélio, né, numa das estações nossas aqui, que temos 3, ou levarmos para Uraí. Como Cornélio fica acima do distrito, para trazer para cá nós teríamos que gastar energia. Então vamos economizar energia, então não vamos recalcar para cá, e Uraí está mais baixo que o distrito de Congonhas. Então a gente está fazendo um estudo agora de levar o esgoto que vai ser gerado no distrito de Congonhas para ser tratado no município de Uraí. Essa é a hipótese que nós estamos tratando agora. Inclusive o nosso primeiro estudo que a gente fez, ele vai por gravidade. Imagina, você não vai precisar nem recalcar e ele já vai direto para o tratamento. Né? E 5 litros em Uraí não vai afetar o tratamento lá, ele consegue absorver isso ao longo do tempo, e a gente tem uma previsão de ampliação para lá, a gente consegue ao longo do tempo absorver esse volume de esgoto que vai ser gerado no distrito lá de Congonhas para ser tratado no município de Uraí. Então esse é o caminho que está agora. Né? Então os projetos estão em andamento, temos aí uma licitação de obra, provavelmente nós vamos sair com a rede primeiro do que o tratamento, né? Então a gente está estudando uma outra solução para o tratamento, que provavelmente seja por gravidade também. Então nós vamos acabar levando uma rede, mas eu acredito que a gente vai levar mais uns 10 quilômetros ali para levar até o município de Uraí o esgoto gerado ali. Mas ainda assim é mais barato fazer rede do que colocar uma elevatória, ter um processo de tratamento. Além de que eu tenho um ponto de tratamento, eu tenho que pensar em ter um operador. Né? Se o sistema ele demanda um acompanhamento, talvez eu vou ter que ter 24 horas funcionando, né? Daí eu vou ter que ter 5 operadores, né? Num distrito do tamanho de Congonhas, acaba sendo inviável operacionalmente, né? Um custo muito elevado para tratar, então a gente vai buscando meios de viabilizar aí, econômico e financeiramente aí, esses empreendimentos. Tá? Tem mais alguns vereadores que querem fazer a colaboração? Olha, eu agradeço a tua presença aqui nessa casa. As portas estão abertas aqui para qualquer esclarecimento da Sanepar. E a gente sabe a responsabilidade da empresa tão grande do Paraná, né, que ela tem com a população do Paraná. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Acho que todos os vereadores agradecem a presença sua. Eu que agradeço aí a possibilidade de estar atendendo aí a demanda dessa Câmara, né? E a gente sabe que a gente está à disposição aí, sempre as portas abertas, quem precisar lá de alguma demanda específica aí dos seus eleitores, né? A gente sabe que tem, né? Os vereadores sempre têm demandas e a gente está à disposição aí para atender vocês da melhor forma possível. Tá bom? Tá, muito obrigado, hein, brother? Imagina.
5 minutos? Ah, sim, da ordem do dia. Vereador, agora nós vamos para a ordem do dia já, certo? Pois não, vereador. Posso só dar um recado? Pois não. A reitora da UEMP, Fátima Paduan, Isso. ela manifestou o desejo de ser convidada pela Câmara Municipal de Cornélio Procópio para que ela possa vir aqui com sua equipe, o vice-reitor, que eu não lembro o nome, Costa, e o Bruno, que é o grande articulador da Faculdade de Medicina. Então, ela falou para mim, eu gostaria que vocês me convidassem para eu ir lá fazer toda a explicação que ela fez ontem na reunião do CODEP. Então, eu gostaria de pedir à mesa que fizesse uma... Então, viu, Marrom? Toma providência já, fazer o convite à reitora da UEMP de Cornélio Procópio, que possa vir até essa casa e fazer o esclarecimento sobre o curso de medicina para Cornélio Procópio. Senhor presidente, Perfeito. eu não participei ontem dessa reunião, não pude. Fiquei sabendo que o doutor Ismar estava lá e fiquei sabendo do teor da reunião. Eu acho louvável e parabenizar a Vossa Excelência por esse convite. E, além do mais, eu acho que não é nem convidar eles, é agradecer pelo que a Fátima e a equipe dela, o que eles vêm fazendo, porque eu não tenho dúvida ainda, claro, não está pronto, mas eu não tenho dúvida que esse curso é nosso, ninguém tira, doutor. Claro que tem o empenho da sociedade civil organizada, do executivo, nosso aqui também, mas nós devemos muito a essa equipe da UEMP, a Fátima, o pessoal dela lá, o Bruno, porque eles foram imprescindíveis, apostando, confiando no potencial da UEMP, no potencial deles ali, do diretório acadêmico, para que a gente pudesse trazer. E a OAB também está fazendo um trabalho magnífico. É o pessoal que gosta de Cornélio realmente lutando para que possa vir esse curso para cá. Realmente, o vereador Edmar, ontem tive consulta com o doutor Fábio Gomes, e ele estava comentando comigo que ele foi numa reunião em Jacarezinho sobre o curso de medicina de Cornélio Procópio. Eu falei, doutor, o senhor não está me enganando aqui, não, doutor? Inclusive, Hélio... Eu estou sendo enganado pelo médico também, eu até brinquei com ele, doutor. O prefeito de Jacarezinho, nessa reunião, levantou e disse que Cornélio Procópio é a cidade que mais tem condições de receber esse curso. É a única, ele falou. Jacarezinho não tem a mínima condição. O próprio prefeito falou isso. Eu só fiz essa colocação porque eu brinquei com o doutor, porque eu falei, doutor, eu sou político e o senhor é médico, né? O senhor está me enganando. Ele falou, não, ele é verdade. E ele foi tão franco, eu sei disso, porque quem me contou, meu tio que mora lá em Jacarezinho, ele é funcionário do IAP de Jacarezinho, e ele é muito amigo do pessoal da Fátima lá. E, além disso, ele foi claro, porque quando surgiu a época da Universidade Federal, era Cornélio Bandeirantes e Santo Antônio. E agora, quando surgiu e soltou que a Cornélio ia ter o curso, o pessoal da região, de Santo Antônio da região, Ribeirão Claro, eles meteram o pau, falaram um monte de bobagem, só que eles esqueceram do princípio básico. Se alguém pode reclamar, ou é Bandeirantes ou é Jacarezinho, que tem o campus da UEMP. Santo Antônio não tem campus da UEMP, então não adianta ela querer levar o curso para lá, porque não existe lá o campus dela. E ele foi muito feliz, o prefeito, né? Ele é médico, acho que é doutor Manuel, ele é médico, foi muito feliz, onde que ele colocou com todas as letras que Cornélio era cidade capacitada e que teria que, se viesse esse curso, teria que ser para Cornélio Procópio. Se me permite, vereador Hélio, ainda com relação a esse assunto, a vice-prefeita Angélica participou da reunião. O prefeito de Jacarezinho teria chegado com a posição um pouco reticente, teria sido convencido durante a reunião exatamente por essa equipe da UEMP, aí a Fátima, Bruno e esse pessoal, e aí teria fechado com a ideia, mas ainda na mesma linha, eu fui para Londrina hoje,
E, curiosamente, uma quantidade enorme de máquinas na beirada da BR, fazendo a duplicação da BR-369, e isso nós temos que destacar, né? Porque também ninguém acreditava nisso. Né? E a obra está andando, vereador Edmar. Graças ao governador Beto Richa, né? E a governadora atual, Cida A Borghetti. governadora Cida Borghetti. Pois não. Eu acho que é graças ao pedágio que a gente paga, né? Não, mas se não tiver um governador que tem que ter uma decisão põe política. um dedinho, não acontece, viu, vereador? Se não tiver decisão política, nada acontece. Né? Ainda só uma parte. Eu achava que o pedágio não fosse político, né? É uma concessão. Só uma partezinha. Mas o pedágio apoia o Beto, é isso? Não. O pedágio apoia o Beto, é isso que o senhor falou. Não, agora. eu não estou falando. Não. Eu não falei, não. Eu falei assim, graças. Então tá com Faculdade de Medicina. Então. Tá gravado aí, ó. Eu não ia entrar Faculdade de nessa Medicina. discussão, até porque não estou aqui defendendo o Beto, deixar de apoiar Beto, mas que eu saiba, o dono do pedágio, o ex-deputado Marcelo Almeida, nunca foi do grupo do Beto, nunca foi apoiado por apoiadores do Beto em Cornélio, né? Só uma parte final sobre a Faculdade de Medicina. Pois não. A grandiosidade desse projeto, que, como todos já falaram aqui, para a cidade de Cornélio Procópio e região, e se comparar no meu tempo de vestibular, eu fui fazer medicina na Universidade Federal de Rio Grande, a 1.800 quilômetros de distância. O seu tio também estava lá, Fernando, o Orlando Cotrim. Então, você pensou, depois de 30 anos, uma faculdade de medicina em Cornélio Procópio, que maravilha que será para os procopenses poder estudar medicina dentro da tua casa. E se comparar a nossa universidade com o que acontece em Botucatu, tem paciente de Cornélio Procópio que vai tratar de câncer em Botucatu. O que vai trazer de benefício para essa região será, sim, muito grande. E eu sei, só para começar, eu sei que o grupo que está há 20 anos mandando na medicina de Cornélio Procópio já está se manifestando de forma contrária. Parece que jogaram veneno ou gasolina num ninho de cobra contra a faculdade de medicina. Essa pessoa não merece nosso respeito. Essas pessoas não merecem nosso respeito. Mas a máscara está caindo. E bravo com o hospital também, né? Bravo com o hospital também, porque vai perder o mando da medicina de Cornélio Procópio, né? Inclusive a licitação. O mando político, né? A licitação foi hoje? Ou está liberado? Hoje ia ser aberto hoje, Dimarzinho, não foi? Não, hoje foi aberto, nós tivemos 130 empresas que tiraram, download que fala, né? Na prefeitura, só que como o preço dado pela Caixa Econômica, ele foi em relação ao que essas empresas acham, ele é abaixo do valor, nenhuma empresa participou, então novamente já foi aberto para daqui 45 dias, e se nenhuma empresa participar, aí você está dispensada da licitação e a prefeitura vai contratar uma empresa. Mas o que vale destacar é as pessoas atenderem mal a população aqui, principalmente na nossa Santa Casa, e se colocar contra um hospital. Quando o hospital for concluído, provavelmente acreditamos que todos os convênios do Estado irão para o hospital regional. E aí nós, procopenses, teremos o nosso hospital Santa Casa de Cornélio Procópio, de novo, atendendo o povo de Cornélio Procópio, que atualmente tem muita dificuldade em conseguir uma vaga de internação. Eu tenho recebido no meu consultório diariamente reclamações que eles chegam lá às 6 horas da manhã, ficam esperando até 3 horas da tarde, mas aí internou São Jerônimo da Serra, Sertaneja, não sei onde, nunca tem vaga para o povo de Cornélio. Mas isso vai mudar graças à vinda do Hospital Regional e da Faculdade de Medicina, quer eles queiram ou não. Só para completar, senhor presidente, em cima da Faculdade de Medicina, viu, Rafael? E ao mesmo tempo que eu me senti feliz quinta-feira, eu me senti triste. Os meus sobrinhos estavam aqui, moram em Londrina, e tem vários amigos deles que eles fazem terceiro ano em Londrina, filhos daqui, e alguns amigos de Londrina que vieram para passar o final de semana na casa dos avós. E começaram a fazer uma festa, era 1h da tarde. E lá para as 11 horas da noite, Rafael, eu passei por lá, e tinha dois, me chamando de tio para cá, tio para lá, um rapaz grande, uma menina grande, filho do Alexandre Canone. Eu falei, nós estamos velhos mesmo, né? Adulto, já 18, 19 anos. Falei, eu lembrando que o Rafael, que o Alexandre era amigo nosso desde pequeno, e nós jogávamos basquete junto. Fiquei triste de um lado, porque um monte de rapaz, de moças bonitas chamando de tio. Eu falei, será que a idade passa? Mas do outro lado eu fiquei feliz, doutor,
Porque tinha uns 40, tinha tanto daqui, muita gente de Londrina e Apucarana. E eles ficaram encantados, porque eles estavam o dia inteiro em Cornélio, saíram, foram porque e já está aí, a molecada hoje feliz, né? Já estavam naquele alto grau, falava assim, ô tio, ó, gostei da cidade, eu vim fazer medicina aqui. Aquilo ao mesmo tempo, eu fiquei emocionado de saber que Cornélio já está sendo vinculada por tudo que é lugar. Meu sobrinho falou que lá dentro do universitário em Londrina hoje, o que eles comentam é do vestibular da Faculdade de Medicina de Cornélio, que é próximo a Londrina. Ainda eu brinquei, falei, ó, são 40 vagas, será que nós 20 por uma? No primeiro ano, ele falou, tio, vai passar de 50. Só peço uma parte. Pois não. Não tenho carta aqui para defender a Santa Casa, até porque às vezes que eu precisei da Santa Casa, algum familiar da minha casa precisou, a gente sempre foi bem atendido lá. É óbvio que todo hospital tem os seus problemas e tem as suas reclamações. De qualquer forma, o que a gente já ouviu de reclamação da Santa Casa também é que, por conta do município, também não há nenhuma contrapartida para ajudar na Santa Casa. Isso a gente já ouviu de pessoas que atuam lá, sendo que outros municípios dão a sua contrapartida para ajudar, e talvez isso tenha sido causado em razão da briga passada, que nós sabemos que tem acontecido, mas, apesar disso, depois disso, não se tentou mais nenhum elo de ligação entre a Santa Casa e o município, e hoje se exige muito da Santa Casa, mas se dá muito pouco para ela. Né? Muito obrigado. Ô, senhor secretário, vamos à ordem do dia, né? Projeto em... primeira votação. Projeto Lei 021/18, André de Lima, autoriza o Executivo Municipal a denominar ao pastor Alídio Flora Agostinho a praça localizada no Jardim Panorama, compreendida entre as ruas Miósotis, Caliandras e Corbélia. O projeto está em discussão. Palavras, senhor presidente. Pois não, Veda. Só para esclarecer uma dúvida aqui do vereador Fernando, esse vereador, esse pastor, ele é falecido, né? Ele teve a dúvida. Essa praça, ela estava como área verde, ela não tá registrada nos documentos da prefeitura como praça ainda, né? Apesar de toda a praça ser uma área verde, mas ela não encontra-se registrada com algum nome, no nome de alguma pessoa. Então, isso aí, os pastores, na realidade, do avivamento bíblico, eles tiveram interesse de adotar essa praça através de uma lei que existe no município, que é o Adote uma Praça, né? mesmo segmento do Adote um Canteiro, do Jones e do Neto. Então, eles tinham esse interesse, e quando eles foram pesquisar para ver, eles descobriram que essa praça não tinha nome, nada, então resolveram homenagear o pastor que trouxe o avivamento bíblico para o Brasil há mais de 20 anos. Então, é só para tirar essa dúvida. O projeto está em discussão. Em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. Aprovado. Vai para a segunda votação. Pedidos e informação. Protocolo 216/18, Luiz Carlos Amâncio, solicita informações sobre o condomínio do ex-deputado Cartário. O requerimento está em discussão. Peço a palavra, Pois não, senhor vereador. presidente. Só para reafirmar o que já disse da tribuna, né? Não existe denúncia aqui de nenhuma irregularidade. Aqui é curiosidade mesmo, é para saber como está aquela situação e verificar a questão do IPTU daquela área. O vereador Jones, por exemplo, já adiantou que conhece um comprador de terreno lá, de lote lá. Agora, se comprou e está pagando e está devendo IPTU, tem que liberar esse loteamento para construção, né? Isso acaba gerando movimento aí no comércio, material de construção. Então, por conta disso, tem que ser destravado o loteamento. Concede uma parte. Uma ocasião, já faz uns 2 anos mais ou menos, conversando com o engenheiro Dirceu Funari, ele estava trabalhando, no caso, como assistente técnico, porque o esgoto do cartário ia passar pela propriedade deles, e eles não estavam deixando que isso acontecesse. Eu não sei se isso foi resolvido ou não, se ainda faz parte da confusão.
Podia ter perguntado para a Sanepar aí hoje, né? Mas talvez no pedido de informação possa vir uma resposta dessas também, né? Que pode ser o que está atravancando lá o início do. Cobrar IPTU lá e não tem esgoto, por exemplo, entendeu? O requerimento está em discussão. Em votação. Se favorável, fica comissão. Os contrários, levanta. Votado o requerimento. Próximo. Protocolo 217/18, Luiz Carlos Amâncio. Solicita informações sobre exames em estoque na área de saúde. Peço a palavra, senhor presidente. Essa é uma situação, na verdade, recorrente. Isso faz anos que a gente ouve falar. E a secretária de saúde, a vice-prefeita Angélica, no sábado de manhã, confirmou novamente uma quantidade enorme de exames que são requisitados, executados, pagos e não são retirados do Departamento de Saúde. É a utilização de dinheiro público sem nenhum reflexo na questão da saúde, porque se o exame é feito e não é sequer retirado pelo paciente, nós temos um problema sério aí. O que é que causa essa quantidade de exames requeridos, realizados e não retirados? Gostaria até da opinião dos vereadores Lavorato e doutor. Esse exame é feito não retirado como assim? Não vem buscar. Não vai buscar, o paciente não vai buscar. Isso é comum em todos os locais, inclusive no setor também privado. Se você for lá na clínica do Segabinase, tem um monte de exame lá que foi feito e não foram buscar. Então, isso é um péssimo hábito do cidadão brasileiro. Mas, conversando sobre o assunto com a secretária Angélica ontem lá na prefeitura, ela disse que aquela informatização que o Ministério da Saúde exige que seja feita nos municípios, vai, com isso, ocorrer um cruzamento de dados. E os abusos de pedidos de exame vão se reduzir e a economia será grande. Eu tenho caso no meu consultório de, em um ano, o paciente foi chamado para a revisão da aposentadoria e apresentou 3 ressonâncias magnéticas feitas no município de Cornélio no mesmo ano, numa coluna lombar. Ou seja, não havia necessidade. Um só bastaria. Então, esse abuso, doutor, partiria de quem? Não haveria também excesso de médicos aí solicitando exames desnecessários? Existe um estudo do CRM no Brasil, da Associação Médica, que quanto maior aumentar a quantidade de médicos, maior será o número de exames a serem solicitados. Com 300 faculdades de medicina no Brasil, o número de exames aumentará muito. Como essas empresas são todas multinacionais, que fabricam equipamentos, quanto mais faculdade, mais lucro para eles. Um exame de sangue básico aí, completo chega a R$ 1.200 na Unimed. Na rede do SUS, em torno de R$ 300, R$ 400. Agora, multiplica isso daí por um valor enorme. E tem mais, a população brasileira ainda não sabe usar direito o médico. Tem uma cidade vizinha que tem 5.040 habitantes e faz 8.000 consultas por mês. É de se arrepiar, né? Só por curiosidade, a gente ouve falar, vereador Edmar, de algumas pessoas que têm o hábito de procurar médico. Isso é frequente? Realmente tem isso? Mas tem um detalhe. Eu, uma ocasião, fiquei 2 anos trabalhando no posto da Vila Independência como médico clínico geral. A procura era grande por casos ortopédicos, mas eu atendia a população em geral. Então, 1/3 do pessoal que vai lá vai para pegar a requisição para encaminhar para o especialista do CISNOP. O outro 1/3 vai para trocar a receita do antihipertensivo que venceu. E o outro 1/3, de fato, vai porque precisa ir no médico. Então, existe um desperdício de tempo do médico que está ali trocando receita de antihipertensivo. Isso daí é uma perca de tempo, né? Ou encaminhando o doente para o especialista a pedido do paciente. E teve caso já que lá nesse posto, que foram até eu e o paciente pediu uma tomografia. Aí eu falei, não tenho como pedir porque não tem indicação. Ele foi no promotor, aí o promotor me questionou por que eu não tinha pedido, aí eu tive que explicar que não era urgente, que era um caso eletivo, que não era ali o local de pedir, que era atenção básica à saúde e tal, e tal, e tal. Então, a população não sabe muito bem usar, então talvez tivesse que ter uma educação por parte do setor, para educar a população, para saber o que fazer lá e como usar o médico e o sistema. E confere a informação, o senhor que trabalhou no posto da Independência, que os prefeitos da região desovam pacientes nos postos de Cornélio?
Eu ouço esse comentário, mas lá no posto da vila era um pessoal cativo lá do bairro mesmo, bastante do pessoa de bairro. idade. O Smart trabalhava também lá, Trabalhei né, Smart? 20 anos Lá lá. não tinha muito furo desse tipo. E com a carteirinha do SUS agora ficou mais difícil isso acontecer. Mas eu tenho, assim, eu ouço falar que isso acontece na cidade. Amâncio, eu trabalho ali no sindicato do rural, trabalhadores sitiantes, pobres, né? E tem muitos deles que fazem consulta toda semana. Eles vão toda semana lá. Não sei se é o pãozinho com um chazinho quente que eles servem lá, mas é uma coisa impressionante. Você vê no prontuário 3, 4 consultas mês e às vezes 3, 4 consultas semanais. É uma coisa impressionante. E tem um estudo, esse estudo diz o seguinte: o Brasil forma hoje 35 mil médicos ano. Em 10 anos serão 350 mil. Com os 450 mil que já existem, serão 800 mil médicos. Se cada médico pedir por dia, não por paciente, 3 exames, quebra o sistema de saúde, quebra o SUS. Então, tem que ter muito critério, o paciente tem que ter critério, nós temos que ter critério. Você recebe, por exemplo, isso que o Gilmar falou, é uma verdade absoluta, o cara vai na perícia, o médico faz assim, me traz uma ressonância magnética. Mas ele não pede a ressonância, o cara vem pedir para nós. Eu não dou, eu me recuso a dar. Eu já perdi muito cliente por causa disso. Nutricionistas. As nutricionistas, elas pedem de 30 a 40 exames, né, Gilmar? Pedem de 30 a 40 exames. Hormônio, inclusive. Hormônios, exames caríssimos. Que elas não saberão interpretar. Não saberão interpretar. Nem o médico, às vezes, interpreta aquilo lá. E aí, o que é que o paciente faz? Ele tem a Unimed, por exemplo, ele vai no meu consultório para eu transferir para a Unimed pagar. Eu digo, não faço. Não faço porque não sou eu que estou pedindo. E exames caríssimos. E digo para a paciente, ó, uma menina de 11 anos, 12 anos, mocinhas de 11 anos, pede 30, 40 exames, vai tirar 1 litro de sangue da pobre da moça. E a gente perde cliente por isso, viu, Amâncio? Porque eu não me submeto a isso. Eu digo, não faço. Eu só peço o exame que eu peço. E você perde o cliente. Mas você não perde... Só comentando, fazendo uma defesa aí à população que está sendo requisitada na malha fina do INSS, se coloca no lugar de uma pessoa que tem, de fato, um problema grave de coluna e, depois de 10 anos aposentado, é chamado para a revisão de aposentadoria. Eles chegam apavorados, tremendo no consultório nosso, né? E às vezes acontece até esse caso que eu falei dessa senhora, que tinha 3 ressonâncias do mesmo ano, de tão apavorada que ela estava, de medo de perder o benefício. Claro que nesse meio tem ocorrido no auxílio-doença 70% de dispensa e no aposentado em torno de 25% de dispensa. Talvez pessoas que estivessem já curadas, né, e ainda estavam vivendo nas costas do governo. Esse pedido de informação, senhor presidente, na verdade eu conversei com a Angélica no sábado de manhã e ela me parece que tinha sido convidada, não sei se foi um convite oficial, ela comentou que talvez viesse. E eu ia aproveitar até a discussão com a presença da secretária. Ela se manifestou interesse de vir aqui explicar para a gente. Como ela não veio, seria interessante fazer um convite para a próxima sessão, ou uma das próximas, para discutir esse assunto, né? Vereador Gilmar, essa questão da pessoa procurar o posto de saúde para pedir um exame, isso aí a própria Secretaria de Saúde orienta a pessoa a fazer isso. Eu não entendi muito bem a sua colocação, né? Porque a pessoa está com uma dor no ombro, ela precisa fazer uma ressonância. Aí ela vai na secretaria para procurar o caminho, a própria Secretaria de Saúde manda ela procurar um posto, aí chega lá, tem um clínico geral, o clínico geral vai encaminhar para o especialista. Não tem como a pessoa fazer um outro caminho, né? Até como eu queria até, o senhor que trabalhou nessa área, eu queria ver se tem alguma sugestão, porque é uma orientação da própria secretaria procurar o geral para poder conseguir o pedido então, do exame. Na verdade, existe uma confusão aí, porque os postos de saúde PSF, eles são capacitados para atenção básica, clínica médica, ginecologia, pediatria e
cirurgia não faz, né? Só essas 3 áreas basicamente, né, Ismar? E acontece que de lá eles encaminham para o especialista do Cisnop para que ele faça o atendimento e indique o exame especificado na minha área de ortopedia ou em outra área. Acontece o mesmo problema da Santa Casa. Nós somos regionais também no Cisnop, mas a procura pelo especialista, pelo povo de Cornélio, é muito maior do que as vagas existentes. Então, eles acabam vindo direto na Secretaria de Saúde, pedem por aí o exame, e acabo eu, no meu consultório, preenchendo um monte de pedido de exame, porque eles pedem para alguém preencher. Isso é aquela folha que vai... Aquela guia do SUS. Eu não venço preencher, entendeu? Até a minha esposa preenche, eu leio e assino, porque é muito grande a demanda por falta de especialista da área em Cornélio. Entendi, agora entendi. Então está tudo errado porque não consegue acesso ao especialista. O pedido de informação está em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. Votado. Próximo. Requerimento. Protocolo 218/18, Luiz Carlos Amâncio, requer fiscalização em obra. Está em discussão. Senhor presidente, Pois reafirmando o que disse da tribuna, Cornélio primeiro que virou paraíso de farmácias grandes, né? Essa que eu estou solicitando fiscalização é a esquina de Anchieta com 15, onde era o Bamerindos antigo. Me parece que é uma rede de farmácias de Sim. fora que vem. E na esquina de cima, na antiga oficina do Bajo, tem uma outra reforma que me parece que é para farmácia também, grande. É a Nicei que vai. Ali é a Nicei e a outra acho que vai ser a... Raia. Farmácia Raia. E essa obra da esquina da Anchieta com 15, na Avenida 15, a legislação determina que pelo menos a metade da calçada fique reservada para o trânsito de pedestres. Eles botaram um tapume, caçambas, e a população está tendo que andar pelo meio da avenida. É uma infração evidente da lei ali, e o Departamento de Fiscalização da Prefeitura tem que atuar e autuar de imediato. Não pode dar chance, porque a população está reclamando e em vários pontos da cidade estão fazendo a mesma coisa. É tapume tapando toda a calçada, caçamba no meio da rua quando não está em cima da calçada, atrapalhando o trânsito de pedestres. Então, é uma situação evidente, no meio da cidade, não precisava sequer de um requerimento através dessa Câmara de Vereadores, porque a fiscalização do município, se tem uma coisa que deve fazer é andar a cidade. Quando detecta um problema desse, tem que atuar de imediato, porque senão vira um monte de cobranças. Eu estou fazendo esse requerimento atendendo a 4 pedidos de pessoas que estão escandalizadas com aquilo e não precisava chegar num ponto desse. A fiscalização tem que agir independente da postura da Câmara, né? Parte, senhor. 7. Eu acompanho aquela obra ali do antigo Bamerindos diariamente, que eu passo com o carro todos os dias ali. Eles transformaram um prédio que tinha marquise num prédio moderno de construção reta e quebraram aquela marquise no martelete durante mais de 15, 20 dias. E eu acho que se fizesse meia calçada ia cair na cabeça de quem passasse na rua. Eu passo com o carro ali e eu fico olhando ver se não estão... Agora acabou. Estão naquela fase já da parede reta, né? Que é uma construção moderna. Mas essa fase de parede reta no sábado já não tinha marquise e a calçada inteira travancada. Talvez eles pudessem agora recuar o tamanho lá da... E a questão do martelete também, vários vizinhos ali reclamando que eles faziam isso a partir das 6 da manhã, tumultuou a Mas vida isso de todo é mundo. para o progresso de Cornélio Procópio, né? A população também tem que entender o lado da cidade, tem de crescer, né? Mas a lei existe para ser seguida e a função nossa é fiscalizar a aplicação da lei. Se você leu o meu pensamento hoje, eu achei meu pensamento, que eu estava lá na farmácia Nicei comprando uns medicamentos para mim, e comentei se era verdade que ia ser uma farmácia nova em frente ao supermercado Cristo Rei. Eles disseram que sim, e que já estão contratando 15 funcionários para colocar nessa farmácia. E se você que defende as farmácias... 2 Nicei em Cornélio. Você que defende as farmácias locais aí, elas têm um farmacêutico, 1 ou 2 funcionários e mais ninguém lá dentro. Então, 15 funcionários na nova farmácia. Mas não há Legal, né? Mas não há desenvolvimento que justifique o descumprimento da legislação pertinente. Porque se abrir exceção para uma farmácia, porque vai criar 5 ou 10 empregos na cidade, que se abra para todo mundo. 15 empregos, não 5.
Mas a lei ou ela serve para todo mundo ou ela não serve para ninguém. Então, essa questão da farmácia é um descumprimento da lei, independente de geração de empregos na cidade, a lei tem que ser preservada sempre. Então, é que a fiscalização da prefeitura observe essa situação. E quando há essa defesa da farmácia, não foi bem uma defesa, mas foi bom abordar o tema. O Jones, por exemplo, atua bastante nessa área. O que disseram, e eu não tenho certeza se isso tem fundamento ou não, até por isso abordei, é que quando você traz uma rede de farmácia, se ela fatura, por exemplo, R$1 milhão na cidade, e tem 10 funcionários, o que fica na cidade é o salário dos funcionários, R$1 milhão vai embora daqui para a matriz. Eu não sei se isso tem fundamento ou não, mas é simples de fazer uma conta. Se você retira 1 milhão da população e deixa o salário de 10 servidores, e o imposto eu não sei se é recolhido aqui ou não, de repente tem o imposto também, então teria que fazer esse tipo de conta. Quando eu abordei isso da tribuna foi porque fizeram esse questionamento para mim. Se você tiver 5 empresas de fora, cada uma com faturamento de R$1 milhão na cidade, são R$5 milhões que saem da cidade e vai embora. Enquanto a farmacinha da esquina, que tem um farmacêutico só, o cara mora aqui na cidade e o que ele fatura, ele investe aqui. Foi essa questão que eu fiz e eu não tenho certeza se tem razão ou não. Naquele assunto daquele dia, nós conversamos também sobre a moralização da receita médica. Eu estava lá na NICEI hoje, chegou um paciente que já estava com uma receita vencida de antibiótico e ele não levou o antibiótico porque já estava vencida a receita dele. Prática comum nos outros farmácias de Procópio. Vendem não só a receita vencida, como também empurram antibiótico BO no doente. Aí é correto, né? As farmácias têm que se adaptar a isso mesmo. É a modernidade chegando. Está em votação o requerimento. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. Votado o requerimento. Indicações. Protocolo 214/18, Hélio José Janone, indica seguimento dos trabalhos da Patrulha Rural na estrada que liga o distrito do bairro do Beija-Flor. Protocolo 215/18, Hélio Janone, indica liberação de exames nos postos de saúde e não na Secretaria de Saúde. Vereador, esse pedido de indicação, eu gostaria até que fosse requerimento. Pela discussão dos exames que estão parados na Secretaria, poderia ser estendido pelos postos de saúde. Era muito mais fácil localizar o paciente, né, de levar até o exame ao paciente, do que ficar tudo estocado, os exames na Secretaria de Saúde. Ontem, em reunião com a vice-prefeita, né, secretária da Saúde, ela até comentou essa situação, que se já está complicado sendo centralizado ali, se mandar esses exames para os postos, vai virar uma festa dos exames. Eu acho que não, vereador, porque eu já participei de administrações passadas, era todos os postos de saúde. Era muito mais fácil você lidar com o paciente com o exame do que centralizar na Secretaria de Saúde. Eu concordo com o seu pensamento, mas foi a explicação dela, entendeu? Mas eu falo para você que eu já participei da administração passada, era descentralizado os exames nos postos de saúde. Era muito mais fácil, porque tinha uma cota para os postos de saúde. O que ela deu a entender é que funciona mais ali. Porque aqui está tudo centralizado na mão da Secretaria. Foi o que eu entendi. Então, eles não sabem quem é quem. E lá nos postos de saúde, lá na ponta, sabe o paciente. Eu acho que é muito mais fácil de a gente começar a fazer uma centralização de exame aqui. Se ela vai ser convidada para vir nessa casa, aí já dá para tirar essas informações também, né? Só uma parte. Pois não, vereador. De qualquer forma, eu acho que não pode ser requerimento nesse caso, né? Tem que ser indicação mesmo. Né? Tudo bem, então vai pela indicação. Mas eu acho que é melhor dessa forma. Porque o posto de saúde está direto com o paciente, não é a secretaria. Tem um monte de pessoal da secretaria que não conhece a realidade dos bairros. Em relação ao exame represado. Isso. Porque o exame vai até o posto de saúde, que é posto de Congonhas, o exame vai para Congonhas. As pessoas que trabalham no posto de saúde sabem quem que é o paciente que pediu o exame. Porque na realidade também... Não precisa ter tanto envolvimento político na secretaria. O paciente, às vezes doente, tem que sair lá do bairro para poder vir até a secretaria. Ele já saiu do médico, ele já sabe que nós temos uma cota de exame de sangue aqui. Você vai fazer amanhã. Já vai voltar lá e vai entregar o exame de sangue. O médico já está no posto de saúde
para ver o resultado do exame de sangue. Não tem que centralizar e pedir, pelo amor de Deus, para ninguém liberar o exame. Para né? ninguém, graças a Deus, eu não vou ficar aí pedindo migalha para as pessoas. E pegando um gancho nisso daí, eu quando trabalhava em Londrina, na Santa Casa, o paciente era atendido no posto de saúde, de lá já saía a guia para a Vila da Saúde para autorizar a consulta de cirurgia de joelho. Ele chegava no meu ambulatório, eu fazia, examinava, pedia uma ressonância magnética, ia lá na Vila da Saúde, liberava, voltava, eu via o exame, pedia a cirurgia, ia lá na Vila da Saúde, liberava, voltava para a Santa Casa. Ou seja, não tinha que ninguém pedir de joelho para ninguém para internar um doente no hospital. O doente chegava lá e seguia as rotinas normais do serviço, que é o que tinha de acontecer em Cornélio. Né? As indicações, então. Protocolo 219/18, Ananias Neto. Indica manutenção com urgência na Escola Municipal Átila Silveira, Brasil. Protocolo 220/18, Rafael Dias Sampaio e Fernando Pepes. Indica o recape asfáltico nas ruas do Jardim Progresso. Protocolo 221/18, Rafael Dias Sampaio e Fernando Pepes. Indica providências para a USB do Jardim Panorama. Protocolos 222/18, Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Indica que o ponto de ônibus da Rua Marechal Deodoro seja mudado para a Rua dos Ferroviários. Nada mais havendo, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.